Não conhecem os nossos cultos de jovens. Nossa, parece que eu estou num dentista. Eu gostaria de fazer um convite. Toda sexta-feira, 10h30 da noite, todo sábado, 7h30 da noite, acontece os cultos dos jovens aqui da igreja. Você é o nosso convidado. A gente está lançando uma campanha, inclusive, para incentivar toda a igreja a estar aqui. Está no ponto, Jonatas? Solta para a gente ver, fazendo um favor. Que a gente está fazendo um barulho na internet para incentivar toda a igreja, todo mundo de fora a estar aqui na Rede Jovens. Então, gente, se você se considera jovem, se você não se considera, que pena, né? Se você se considera, não tem faixa etária, é para toda a igreja. Sexta, 10h30 da noite e sábado, 7h30 da noite. Amém? Ontem nós tivemos, sexta e sábado, o Congresso Insônia. Quem participou realmente foi tocado, foi impactado. Nós tivemos aqui sábado um dia inteiro de palestras, sim, foi maravilhoso, foi realmente um despertar do Espírito Santo para a nossa juventude, para toda a igreja. Infelizmente, nas palestras a igreja não participou, a gente tinha mais pessoas de outras igrejas do que da nossa igreja. Teve um pastor de uma igreja aqui da região, que eu não vou citar o nome, ele cancelou todas as atividades da igreja dele para estar aqui. E quando eu pedi para as igrejas representadas ficarem de pé, a igreja dele tinha mais gente do que da nossa igreja. Mas amém, Deus escolheu as pessoas corretas para estarem aqui e não perca as oportunidades, porque elas são únicas. As palavras que foram ministradas, você nunca mais vai ter oportunidade de ouvir e de ver. Amém? Se coloque de pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 42. A gente vai falar de algumas atitudes, de algumas ações que nos conduzem ao milagre. Milagre é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo precisa de um milagre, todo mundo tem uma situação na vida que precisa de uma intervenção divina. Se é milagre é porque é só Deus que pode fazer, porque enquanto a gente pode fazer, a gente tenta dar um jeito. Mas todos nós temos uma situação que só Deus é capaz e é poderoso de resolver. Lucas 18, do 35 ao 42, diz o seguinte. Amém? Ou misericórdia? Amém. Diz o seguinte: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz. Muito obrigado porque o Senhor Jesus andava por toda parte, ó Pai,
ensinando, ó Deus, pregando, curando e libertando as pessoas, ó Deus. Muito obrigado porque esse mesmo Jesus que passou por aquele caminho naquele momento é o mesmo Jesus que está passando aqui hoje na nossa igreja, Pai. É o mesmo Jesus que perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? É o mesmo Jesus que diz à igreja: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor comece a tocar os corações, preparar as mentes, ó Pai, para receber a Tua palavra. Nós repreendemos todo espírito de desatenção, ó Deus, de distração, ó Deus, em nome de Jesus. Todo espírito que tenta roubar a palavra, que tenta impedir que a igreja ouça a palavra de Jesus, que gera fé nos corações. Em nome de Jesus eu te peço, faça um milagre nesta tarde, neste começo de noite, em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Bom, gente, meus irmãos, essa não é uma parábola. É algo que aconteceu. Que está tipo Alasca aqui. Jesus, ele andava por toda parte. E se a gente for pensar, como naquela época não tinha tantos meios de transporte, Jesus não tinha uma motoca para ele sair andando, Jesus não tinha carro, não tinha nem ônibus. Hoje a gente reclama do 1207, mas se tivesse um 1207 naquela época, Jesus tinha feito muito mais ainda. A área que Jesus percorreu durante os seus 3 anos de ministério, o raio de circunferência da atuação do ministério de Jesus é um pouco maior do que a região metropolitana de Belo Horizonte. Um pouco maior. Eu disse: meu Deus, mas como assim? Ele fez tudo isso, ele mudou a realidade do mundo andando tão pouco. Ele não andou tanto, mas ele levantou 12 discípulos. E depois os seus 12 levantaram outros discípulos, que foram os responsáveis para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E hoje, nós somos os responsáveis para levar a mensagem do Evangelho aos povos que têm perecido, sem conhecer a verdade que liberta, que transforma. E nós, como igreja presbiteriana pentecostal, nós somos privilegiados, porque é uma igreja que tem, não sei, cerca de 400, 500 membros, eu não sei ao certo. Nós sustentamos 4 missionários. É uma média de 1 missionário para um grupo de 100 pessoas. E a maior média da história da humanidade foi na Morávia, onde para cada 50 cristãos eles sustentavam um missionário. Então a gente já está na metade. Olha que bênção. É um privilégio muito grande. Por isso que a gente está falando de missões. Vamos contribuir, vamos orar, vamos investir, vamos levantar mais pessoas. Por quê? Porque aquele cordeiro, ele está voltando como leão, e ele vai julgar todos os povos. E se quando ele voltar ainda existiu algum povo, alguma pessoa, alguma alma que ainda não o conhece, o peso dessa alma vai cair sobre os nossos ombros, porque a responsabilidade é nossa. Então nós temos um privilégio muito grande de fazer missões. Aqui nós fazemos missões urbanas, a gente tem um lar de paz, nós temos células ali na Vila Paraíso, não temos? Temos células na Ventosa, no Nova Sintra, na região oeste toda. Nós estamos fazendo as missões urbanas. E agora Deus ainda ampliou as nossas tendas, a gente está partindo para outros continentes, né? É um privilégio muito grande. Mas voltando para a lição, para a pregação, Jesus ele andava por toda parte, e por onde Jesus andava, um alvoroço acontecia, a multidão sempre seguia Jesus. Jesus era um cara que curava, que dava atenção para aqueles que eram discriminados. A mulher naquela época não tinha nenhum tipo de privilégio, era totalmente discriminada na sociedade. Jesus ele tinha tempo para conversar com as mulheres, ele tinha tempo para dar atenção para as crianças, para as prostitutas, para os viciados, para os mendigos, para os enfermos. Na verdade,
Ele não só tinha tempo para eles, mas Ele veio para eles. E talvez você se encontre hoje numa situação de vergonha, de algum problema, não sei. Jesus, Ele veio para você. A palavra diz que Ele veio para os doentes, os que são sãos, os curados, os bons. Eles não precisam de médico. Mas se você tem uma necessidade, você está no lugar certo, na hora certa. E Jesus, Ele vai tocar na sua necessidade hoje. Amém? Então, gente, aquela multidão seguindo, e tinha um cego. Um cego que, além de ser cego, era mendigo. Naquela época, na sociedade judaica, na época de Jesus, assim como em algumas sociedades atuais, os deficientes, assim até como o nosso povo, infelizmente, sofriam muitos preconceitos por parte da sociedade, por parte da religião. Algumas religiões acreditavam que se a pessoa tivesse uma deficiência no corpo, significava que ela tinha alguma maldição. Então aqueles que eram deficientes, eles eram jogados nas sarjetas, eles eram esquecidos, eles eram desamparados, eles eram discriminados, eles eram comparados a lixos. E aquele homem, além de ter uma deficiência, ele era mendigo, coitado. Não bastava ser mendigo, ainda tinha que ser cego. Todo mundo ali passava por aquela estrada. Era uma estrada que tinha um fluxo muito grande. E as pessoas que passavam era a pé. Então aquele homem não era imperceptível. Mas por causa da sua condição de necessidade extrema, por causa da sua condição de deficiência, ele era esquecido por toda a sociedade, por todo o povo. O corpo dele, gente, se hoje a situação de um mendigo é complicada, hoje você tem albergues que o mendigo ele pode tomar banho todos os dias. Ele tem lugar que ele pode dormir se ele quiser. A maioria dos mendigos que estão na rua, eles dormem na rua, a maioria, porque quer mesmo. Porque o governo tem políticas, né, para ampará-los, mas naquela época, gente, era 1000 vezes pior. Hoje o cego, o deficiente visual, ele tem a varinha dele, ele já anda de ônibus. O governo fez leis e políticas, né? A gente vai no centro, tem aqueles caminhozinhos assim, né? Tem gente que até hoje não sabe que é para cego, né? Fala assim, não, que legal esses caminhos que eles estão fazendo aqui, é para deficiente visual. Então hoje, essas situações são situações que são delicadas, naquela época era muito mais. Muito mais. Uma primeira verdade para aqueles que buscam um milagre: você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Apesar de estar na beira do caminho pedindo esmola, aquele lugar fazia parte do trajeto de Jesus. Talvez você possa pensar, mas eu estou numa situação tão difícil, eu tenho um pecado tão horroroso, eu não consigo abrir mão da droga, eu não consigo abrir mão da mentira, eu não consigo abrir mão da prostituição, eu tenho uma doença que está corroendo o meu corpo, eu não tenho mais alegria, eu tenho depressão, eu não tenho relacionamento da minha família, eu nem tenho família. Não importa a sua situação, você faz parte do trajeto de Jesus. Ele quer passar pela sua vida, porque Ele veio para dar refrigério justamente para essas situações. Você só precisa estar no lugar certo, e você está hoje. Você está na casa do Senhor. Amém? No versículo 36, fala que a multidão ia passando. Imagina aquele monte de gente, multidão era multidão mesmo. Na multiplicação lá dos pães e dos peixes eram 5.000 pessoas, sem contar com as mulheres e as crianças. Então você põe aí uns 12.000. Aqui no culto, gente, aqui cabem umas 400 pessoas. Na hora que a gente vai embora, dá confusão, dá? Saindo todo mundo de uma vez. Agora você imagina 6.000, 7.000, 10.000 pessoas e aquele cego naquele meio, sem entender o que estava acontecendo. Gente, o que está acontecendo? Esse tanto de gente indo, vindo, gente gritando, o que está acontecendo?
dia ele se levantou, ou não sei, sentado lá com a sua vasilhinha, pedindo esmola, aquelas vasilhinhas lá de ferro que fica fazendo aqueles barulhinhos de moeda. E aí ele pergunta: ei, o que está acontecendo? Que tanto de gente é essa? É festa? O mundo está acabando? É um arrastão que está acontecendo? Hoje, quando a gente vê uma multidão de gente correndo, você corre junto. Que é arrastão. Ou então, sei lá, está acontecendo uma tragédia, tsunami. Eu passei por isso uma vez, foi muito legal. Estava eu, a Gabi, o Kiki e a Karen. A gente foi, né, ele é meu discípulo, a gente foi dar uma passeada, a gente foi lá na Savassi. Na hora que nós descemos do carro, foi ou não foi, Gabi? Na hora que nós descemos do carro, imagina 10 mil pessoas correndo na sua direção. Sem brincadeira. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Correndo, o carro está aberto, vou entrar para dentro do carro. Entrou para dentro do carro. E o medo das pessoas levantar o carro, derrubar o carro. Aí nós saímos. Aí quando a gente foi ver, tinha acontecido um arrastão. Tinham destruído a Savassi inteira, o McDonald's. Então imagina ser cego, sem força, desfalecido numa situação dessa. Era a situação daquele homem. E aí ele perguntou: o que está acontecendo? Aí uma coisa maravilhosa aconteceu. Uma pessoa falou assim: é Jesus de Nazaré que está passando. Na hora que ele ouviu falar do nome de Jesus, algo muito grande, algo sobrenatural aconteceu no coração dele. Sabe o que? Quando ele ouviu falar de Jesus, uma fé sobrenatural surgiu no coração dele. Uma esperança fora do comum surgiu no coração dele. Ele sabia que aquele momento era um momento chave, um momento crucial, um momento que Jesus estava passando pela vida dele, e ele não iria perder essa oportunidade. E essa fé que não olha as dificuldades, essa fé que não olha as barreiras, essa fé que é capaz de fazer uma montanha mover de lugar, brotou no coração dele, e ele tinha convicção: Jesus está aqui, Jesus é minha oportunidade, Jesus é minha salvação, Jesus é minha cura, Jesus vai me tocar hoje. Lá em Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A sua cura, Jesus, quando ele curava, ele falava: a tua fé te curou. Você precisa ter uma fé sobrenatural. O seu problema na sua família, o seu problema no seu casamento, o seu problema financeiro, o seu problema emocional, o seu problema, o seu transtorno, não sei, a sua necessidade financeira. São tantos problemas, gente, tantos problemas. A gente agora, né, eu como pastor agora, tenho acompanhado assim, eu falei: meu Deus, como o povo está cheio de problema. Estava conversando hoje com a Lília, né? Jovens com 13, 14 anos, com tendências suicidas. Quem teve na palestra ontem sobre a família, saiu com um olho desse tamanho, de saber a realidade. O mundo carece, porque eles não ouvem falar de Jesus. Por isso que é importante a gente estar sempre na célula, a gente estar sempre na igreja, porque aqui é pregado a palavra. E a fé não vem por meio de oração. A fé não vem por meio de jejum. A fé não vem assistindo televisão. A fé vem ouvindo a palavra de Deus. E quando aquele homem ouviu falar que Jesus estava ali, uma fé sobrenatural surgiu no coração dele. E a fé, imediatamente, ela precisa gerar uma atitude. Repita comigo: a fé sobrenatural precisa gerar atitude. Lá em Tiago 2, fala que a fé sem obras ela é morta. A fé sem atitudes ela é morta. A fé sem ações que correspondentes ela é morta. Talvez você passe por uma necessidade, por algum problema, e às vezes você ouvindo essa palavra, uma gota de esperança começa a pingar no seu coração, e você começa a gerar fé. Mas essa fé, se ela for cômoda, ela vai acabar se desfalecendo. A fé precisa gerar atitude. E aquele homem que já era fraco, porque o cara precisava de esmola para comer. Eu nunca vi um mendigão mesmo, que é atleta, né? Ou seja, o cara
Ele não tinha uma condição física das melhores. E além disso era cego. E a atitude que ele tomou imediatamente foi de levantar do seu lugar. Ele provavelmente estava sentado, pedindo a sua esmola, e ele começou a gritar. Aqui quando a gente lê, ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas não, quando ele ouviu falar que era Jesus, a fé que brotou no coração dele fez ele gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava e gritava e gritava. E eu imagino a situação dele, aquele tanto de gente passando, e ele segue gritando: Jesus, Jesus. A sua fé precisa te levantar do seu comodismo. Talvez o seu problema é um problema financeiro, e você tem fé gerando no seu coração, mas você precisa levantar e procurar seu emprego. Isso se aplica em todas as áreas. A fé precisa gerar atitude. Talvez você está precisando de fé para você largar a droga, a maconha, o baseado, a cocaína, não sei, a bebida, o cigarro. A sua fé precisa gerar atitude de você dizer não. A gente pensa que a fé é assim: eu tenho fé que Jesus vai me curar. Aí bate a vontade, você vai lá, fuma. Não, Jesus vai me curar. Bate a vontade, você vai lá e fuma. Não! A fé, ela existe para gerar em você uma atitude de se levantar e se comportar de forma que você vá de encontro a essa necessidade. Ou seja, que diga não para a droga, para o vício, para o pecado, para a condição que você se encontra. Não aceite, não aceite. O mesmo Jesus que andava por toda parte fazendo bem, como diz lá em Atos 10, 38, é o mesmo Jesus que está passando aqui hoje. E o cristianismo, gente, não é uma religião cheia de ritos. O evangelho não é uma religião com ritos, rituais de purificação, ritual para não sei o que, para não sei o que lá. Não! É uma religião, se assim podemos chamar, de relacionamento com Deus. E Deus, Ele quer tanto ter um relacionamento, um contato íntimo com você, que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E eu sempre tenho falado isso, que Jesus, tudo que Ele fez, até a sua própria ressurreição, foi obra do Espírito Santo que habita dentro de você. Então, não importa o seu problema, a sua dificuldade, a sua falha, a sua necessidade, o mesmo Jesus, hoje na nossa época, na pessoa do Espírito Santo, Ele quer te fazer levantar, sair do comodismo, sair da posição de necessidade, sair da posição de esmola, sair da condição de cego, sair da condição de pobreza, e te fazer ter atitude para se levantar. E quando ele se levantou, ele foi visto por toda a sociedade. Quando ele se levantou, ele foi visto por toda a sociedade. E aquelas pessoas tentavam fazê-lo calar. Fica quieto, seu cego, seu mendigo. Jesus está passando aqui, Ele é santo. Para de atrapalhar, cala a boca. Quando temos fé, a gente não pode olhar para aqueles que buscam nos calar. Quantas vezes as palavras contrárias vêm das pessoas que você mais gosta? Quantas vezes amigos lançam palavras contra você? Você não vai conseguir, você não vai dar em nada, essa doença não tem cura, esse problema seu não tem solução. Você não conseguiu até hoje, você não vai conseguir mais. Você já foi no encontro 10 vezes, você não vai ser transformado nunca mais. Mas, quando você ouve falar de Jesus, quando você tem fé gerada no seu coração, e essa fé gera uma atitude, você não pode dar ouvidos às situações, às circunstâncias,
ao que as pessoas falam. Pedro, resumindo para a gente encerrar, Jesus andando sobre as águas, e Jesus manda ele vir. E sobre a palavra de Jesus, Pedro foi. Quando Pedro começou a olhar para a tempestade, para os trovões, ele começou a afundar. Então, se você está nesse caminho, talvez você é recém-convertido, ou então você está vindo aqui pela primeira vez, eu não sei, você precisa continuar marchando, indo em frente. Não importa o que vão falar, não importa se vão te criticar, não importa se vão falar que você está com problema mental, está ficando doido, não vai dar certo, não vai conseguir, sai dessa. Não dê ouvidos. Apenas se lembre da voz de Jesus, da palavra dele. Amém? E uma coisa muito linda aconteceu, porque aquele homem, quando ele teve essa atitude de se levantar, ele não olhou para a cara das pessoas, até porque ele não enxergava, né? Mas ele pouco se importou se as pessoas estavam criticando ele, se estavam mandando ele calar a boca, se estava feio, se estava bonito, se estava legal. Não. Ele não olhou para isso, ele só queria chamar a atenção de Jesus. E qual foi a frase que ele usou para chamar Jesus? Olha aí, gente. Filho de Davi. Filho de Davi. Quando aquele cego, ele disse essas palavras, não foi apenas filho de Davi. Na verdade, ele estava reconhecendo que Jesus era aquele prometido que iria vir da raiz de Davi, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o Senhor, que ele era o prometido de Deus para libertar os povos, para libertar o seu povo de Israel. Quando ele disse filho de Davi, ele não estava fazendo como algumas pessoas que diziam: Jesus, aquele molequinho lá de Nazaré, Jesus, aquele nazareno, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, quando ele disse filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, o Messias, a solução dos meus problemas, o meu Salvador, o meu milagre. Aleluia. Ele reconheceu Jesus. No caminho lá de Emaús, Jesus ressurreto, ele deu um rolê lá com alguns discípulos, e eles custaram para reconhecer Jesus. Custaram para reconhecer Jesus. O outro lá chegou num tal ponto que teve que tocar para reconhecer Jesus. E aquele homem, naquela situação deplorável, ele reconheceu que quem estava passando era o Messias, era a salvação, era a solução, era a única chance, era o milagre. Você precisa reconhecer Jesus. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas, mas são pessoas que não reconhecem Jesus. As pessoas que receberam os milagres de Jesus, quando ouviram falar de Jesus, elas enlouqueceram. Jesus, a minha única saída, a minha salvação, aquela mulher do fluxo de sangue, há vários anos tentando tratar a sua ferida, a sua doença, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela não olhou para nada, ela saiu correndo e tocou em Jesus. E quantas vezes a gente está pregando aqui, a gente faz um evento cujo objetivo é pregar a palavra, é levar as pessoas a receberem os seus milagres, a serem tocadas, e muitos levam de pouco caso. Quantas vezes a gente está pregando aqui, a gente está quase tendo um troço, Espírito Santo falando, e você olha assim, tem gente que está assim, ó. Meu Deus, não dá para entender. Jesus está aqui. Quantas vezes a gente está, o culto, aquela maravilha,
E o pastor sempre nos orienta, pastores, de vez em quando dá uma volta lá fora. E a coisa acontecendo aqui, você vai lá fora, tem gente que está assim na parede lá, ó. Meu Deus, para que vem na igreja? É Jesus que está aqui. Depois a pessoa que fica na rua, que fica mexendo no celular dentro da igreja e chora, meu Deus, Deus não olha para mim, eu estou cheio de problema, roubaram meu carro, bati minha moto, minha mãe me xingou, mas não ouve a palavra, não reconhece Jesus, deixa Jesus passar na sua frente e está mexendo no celular e perde a bênção. Acorda, igreja. Jesus está passando aqui. Você está no trajeto de Jesus. Você está ouvindo a palavra, e a palavra é poderosa para libertar, para transformar, para fazer um milagre, para salvar, para curar. Acorda. Ainda tem gente que ainda está conversando. Amém. E aí, gente? Deixa eu voltar que eu até perdi. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa reconhecer quem é Jesus. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas para a vida de um crente, nenhuma aflição, nenhum problema pode ofuscar o brilho e a glória do Senhor Jesus. Porque quando a gente reconhece Jesus de verdade, pode estar faltando comida. Eu gosto de citar na célula o exemplo do pastor, mano. Posso citar? Eu sempre cito. Quem que é meu discípulo está aqui? O Eider. Eu não sempre falo para o pastor Osman. Gente, pastor Osman bater no carro dele. Ele pegou um carro emprestado, bater no carro. Ele pegou um outro carro para levar o carro emprestado, a peça para consertar, bater na peça. Como é que foi? Bateu no outro carro. Jesus. E o homem está aqui, em pé, louvando, glorificando, sendo usado para curar, para libertar. Quantos da situação muito menor deixa de vir para a igreja? Fica dentro do quarto, fica reclamando, murmurando. Por quê? Porque ele reconhece Jesus na vida dele. Não importa a sua dificuldade, o seu problema, não dê ouvido a Satanás, que ele quer te colocar dentro do quarto, ele quer te trancar num quarto escuro, ele não quer que você saia da sua condição de pobreza, ele não quer que você ouça a palavra de Jesus. Não deixe os problemas, as dificuldades ofuscarem o brilho de Jesus na sua vida. Muitas pessoas, por causa de um pequeno problema, quantas vezes a gente tem tanta dificuldade de aconselhar, de discipular. As pessoas com problemas, como diz Paulo, nossas leves e momentâneas tribulações, e perdendo o brilho da salvação por causa delas. Reconheça que Jesus, ele é poderoso na sua vida. Não permita que os problemas te desviem do foco, do caminho de Jesus. Para a gente concluir, Jesus para mim faz uma pergunta muito louca. Jesus é um homem cego e mendigo. Aí o homem fica desesperado porque Jesus estava lá. Aí todo mundo começa a mandar ele calar a boca, tentando sufocar, suprimir ele. É o que fazem com a gente. O que o mundo faz com a gente, o que o diabo faz com a gente. Tenta nos suprimir, nos abafar, nos prender, nos segurar. E aí Jesus fala assim, manda trazer o homem aqui. Aí chega um homem que é cego e mendigo. E Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Não é uma pergunta assim, pô Jesus, alguém já se perguntou isso? Eu sempre perguntava. Gente, está na cara que o homem quer ser curado. É óbvio que o cara quer ser curado. E Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? E ele está te fazendo hoje? Porque ele quer que você fale. E quando você fala, você está confessando. E quando você está confessando, você está profetizando a bênção, a vitória na sua vida. Aleluia.
Então Jesus, ele quer ouvir da sua boca qual que é a sua necessidade. Muita gente só fica calada e Jesus não fica nem sabendo. Ele precisa, ele quer que você confesse, porque nós sabemos que nós sabemos que as nossas palavras têm poder, mas Jesus quer que você confesse o seu desejo, que você expresse o seu anseio, que você abra sua boca e profetize. Comece a profetizar hoje mesmo a sua cura, a sua libertação, o seu sucesso financeiro, o crescimento da sua empresa, a saúde dos seus filhos, a sua saúde física, a sua cura, a sua libertação. Para de dar vazão para palavras de maldição. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, está difícil, está complicado. Fale para Jesus o que você precisa, confesse. Pare de permitir que da sua boca saia palavras torpes, vazias, e confesse. E aquele homem imediatamente, o que ele falou? Para a gente encerrar. O Senhor respondeu ele. Cadê? Senhor, eu quero ver. Qual que é o seu desejo hoje? Qual que é o seu desejo hoje? Qual que é a sua necessidade hoje? Fale agora mentalmente. Depois na sua casa você fala, pronuncia. Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua necessidade? Jesus, ele manda te dizer: recupera a visão. A sua fé o curou. Recupera o seu sonho. A sua fé está te dando isso. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. A sua fé vai te curar. A sua fé vai te fazer andar mais alto. A sua fé vai te fazer ver a vitória, o milagre, a satisfação de todas as suas necessidades. Amém? E para concluir, aquele homem, no versículo 42, ele começou a seguir Jesus. Não venha para a igreja apenas para receber algo e deixe Jesus para lá. Siga ele, obedeça. Jesus, ele quer fazer o milagre na sua vida para te provar que ele é o Senhor dos Senhores, que ele é todo poderoso. E na última parte do versículo fala que todos louvaram a Deus por causa disso. Jesus, ele quer te abençoar, para que a tua família veja o poder dele na sua vida, para que os teus amigos vejam o poder dele na sua vida, para que o mundo inteiro veja o brilho dele na sua vida. Amém? Gostaria que todos ficassem de pé. Nós vamos cantar essa música só uma vez, para a gente não passar do tempo. E eu vou orar por você. Não vou pedir para vir aqui à frente. Nosso horário já está avançado. Sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Está aqui, eu querido. posso sentir o teu calor. Sinta o calor, sinta o toque de Jesus, o Messias. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho
filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as camas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos. Quero te ver. Aleluia. Quem precisa de um milagre aqui? Levante as suas mãos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Pai, nós ouvimos o Teu nome. Nós ouvimos falar do Senhor. Nós ouvimos falar do poder que há na Tua palavra. E eu creio que fé está sendo gerada no coração de cada irmão, de cada homem, de cada mulher aqui esta noite. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, toca na necessidade de cada um aqui esta noite, ó Pai. Toca, Senhor, faça as escamas caírem, ó Deus. Eu não sei do que este povo necessita, do que este povo precisa, Senhor, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Deus. Por isso eu te peço, ó Senhor, conduza, Senhor, eles a confessarem, Deus, a profetizarem em suas próprias vidas. Pai, que a fé de cada um aqui, ó Deus, venha ser, ó Pai, a razão da cura, ó Deus, do milagre, Senhor. Em nome de Jesus nós estamos ministrando, Senhor, a cura, o milagre, a restauração, a libertação, através da Tua palavra, Senhor. E nós temos a convicção e a certeza que a Tua palavra é poderosa, que ela não volta vazia, que ela é eficaz, ó Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, neste momento, toque no coração, na alma, Deus. Toca nas feridas, ó Deus. Toca na necessidade, Senhor, assim como o Senhor tocou nos olhos daquele cego e ele tornou a ver. Eu te peço, ó Pai, toca na necessidade de cada um aqui esta noite e nos dê a cura, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amados, por favor, tome o seu assento, fique à vontade. A palavra está com a Ana Paula, secretária da igreja. Paz do Senhor, amém, irmãos? Eu queria dar alguns recados, lembrando novamente quem fez a compra da passagem para o Congresso de São Paulo de agosto. Tem que ser feita a inscrição, o pagamento da inscrição, que é R$70 neste mês, para mim ou para a Marcele, que está na secretaria. E o valor da entrada do hotel, que é R$100, 30% do valor total, que a gente tem que passar até maio, até o 5º dia útil. Amém? Nessa quarta-feira aqui, cadê os homens? Qual célula aí foi falada que vai ter quarta? Ter rede de homens, amém? Então vocês estão convocados, todos os discípulos, você que
tem visitante que gostaria de trazer, traga nessa quarta-feira agora, às 20 horas aqui na igreja. Amém? E no domingo será o Somos Um, o nosso culto Somos Um. Então tem duas coisas importantes que vocês precisam saber para estar vindo no culto Somos Um. Primeiro, três, na verdade. Você está aqui, né? Segundo, trazer um visitante. Nós temos um compromisso de todo o culto Somos Um, convidar alguém para estar compartilhando, celebrando conosco, amém? E trazer um alimento não perecível, que não seja nem sal e nem fubá. E você deixa com um diácono lá atrás, porque a gente está montando cestas básicas para estar abençoando alguns irmãos. Então, é isso, eu passo para o pastor Osmano. Obrigada. Ah, só mais um detalhe, irmãos. Quem vai batizar no domingo, dia 13, eu preciso que até hoje você me entregue a ficha com a sua foto e o valor lá embaixo na secretaria, para a gente estar entregando você no domingo à noite. Senão, vai prolongar um pouquinho mais, vai demorar um pouco mais. Só isso, obrigada. Aleluia, Senhor. Então, tá dado os recados aí, né, querido? Não esqueça, domingo nós Somos Um. Não esqueça o alimento não perecível, amado. A igreja precisa muito desse trabalho social, né? Gostaria de pedir a você que ficasse sobre seus pés. E coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Querido Deus, o Senhor falou ao nosso coração, Senhor. Pai, mas o nosso coração, ele precisa ser guarita da Tua palavra. Em nome de Jesus, grava, Senhor Deus, a Tua palavra na tábua do nosso coração, de forma, Deus, que no momento necessário, que ela venha surtir o efeito necessário para as nossas vidas, Senhor. Não deixe que esta palavra caia no esquecimento, mas que em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, o Senhor venha continuar falando ao nosso coração, através da mesma, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos perto a despedir dos teus irmãos, dos teus filhos, Senhor Deus, dos nossos irmãos, aqui, Senhor, mas jamais da tua presença. Mas antes, Senhor, nós declaramos que toda sorte de bênção seja sobre a tua igreja, que a tua igreja tenha uma semana de vitória, que a tua igreja seja abençoada, seja guardada, seja livre de todo mal, de toda investida de Satanás, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, sobre a tua igreja, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com toda Israel na face da terra, desde agora até a volta do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Vá em paz, no nome de Jesus Cristo.